Consolador. Este livro foi escrito por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos na parte primeira, que fala das ciências fundamentais. E o nosso estudo atual é o estudo da química. Na questão número 6, é indagado a Emmanuel o seguinte: houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? E a resposta de Emmanuel: assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para a sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Meus irmãos, os estudiosos da química, eles nos falam que o hidrogênio é o elemento primordial. E realmente, olhando no aspecto material, realmente o hidrogênio é a fórmula, é o elemento de fórmula mais simples. Ele é formado por um próton dentro de um núcleo e no entorno desse núcleo gira apenas um elétron. Então, no aspecto físico, no aspecto material, realmente o hidrogênio é o elemento mais simples. E na biologia, o elemento considerado matriz de todos os outros é o protoplasma, ou o corpo celular, o corpo da célula. Então, na biologia, esse corpo celular, esta célula, é considerada como o elemento inicial, o elemento primordial. Em tudo existe uma evolução. O universo está sempre em movimento. Nenhum de nós está parado ou consegue ficar parado. Nós estamos sempre em atividade, seja atividade mental, atividade interna, espiritual ou física, não importa. Nós estamos sempre em atividade. Então a gente lembra de Jesus quando nos disse: meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. Então, a lei do trabalho é uma lei universal. Assim como a lei de evolução, a lei de justiça, a lei do amor, todo esse conjunto de regras que funcionam no universo mantém os universos todos em equilíbrio. São as leis divinas. E no caso do espírito, com nós que fomos criados por Deus,
como centelhas divinas, nós vamos fazendo a nossa evolução dentro dos vários reinos existentes nos universos. Inicialmente, nós entramos no reino mineral aqui desse planeta onde nós estamos evoluindo e fazemos todo o aprendizado dentro deste reino. Quando estamos em condições já habilitados, entramos no reino vegetal. E aí nós vamos entrar em contato com o protoplasma. Nós vamos animar as células deste reino vegetal. E quando fizermos todo o aprendizado dentro desse reino vegetal, vamos entrar em contato com as células, com os corpos, não mais células, mas conjunto de células dos corpos dos animais. E assim, dando continuidade dentro do reino animal, nós atingimos, quando a nossa consciência começa a se estabelecer e começamos a compreender a nossa individualidade, o intelecto, ele avança, ele evolui, nós entramos no reino hominal, onde nós estamos atualmente. E daí para frente há outros reinos, os reinos angelicais. Essa linha evolutiva, essa linha de aprendizado, ela é infinita. Para nós, isso ainda é incompreensível. Então, fiquemos inicialmente com a ciência. O hidrogênio como sendo considerado o elemento mais simples da matéria e o protoplasma como sendo considerado o elemento matriz, o elemento inicial da vida, da biologia, no estudo da biologia. Vamos agora à questão de número 7. Existe uma lei de progresso para a individualização química? E a resposta de Emmanuel: na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Como dissemos antes, nós não paramos de evoluir, nós não paramos de aprender. O aprendizado que temos que fazer é o aprendizado divino. E este aprendizado, ele é infinito. Então, nós nunca vamos cessar de aprender. E aqui continua Emmanuel. As individualizações químicas possuem igualmente a sua rota para obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individualização é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo círculo vital na ascensão para o seu destino. Então, Emmanuel aqui nos fala das individualizações químicas, nos vários processos de separação de elementos na química,
Um deles, só para citar como exemplo, é o processo de como é trabalhado o minério de ferro para conseguirmos separar o ferro que está ali dentro dessa mistura, deste minério. E é um processo através do calor, um calor intenso, onde todo esse material é derretido e esta separação se processa, é como ele diz aqui, pelos processos mais grosseiros, pelos processos mais agressivos. Isso tudo é necessário para que ocorra esta evolução, aonde esses elementos que são separados na indústria nos servem como elementos na construção, no progresso do nosso planeta e no nosso progresso. Aí, o espírito entra na fase da química biológica, ou seja, entra em contato com a vida, com as células. Só que nesse processo, agora, a individualização ela será feita através de um processo natural, onde o espírito, na célula, ele entra numa nova etapa, aonde este processo de individualização, de evolução, ele é feito de forma natural, sob a determinação do espírito que está ali junto aquele ínfimo ser, aquele ser minúsculo que é a célula. E é daí então, das células, se montam conjuntos de células que vão trabalhar visando uma determinada um determinado objetivo. Exemplo, no nosso corpo físico, nós temos vários conjuntos de células. São as células que compõem o sangue, as células que compõem a pele, as células do sistema nervoso, as células dos vários órgãos, do fígado, do rim, do pulmão, do coração. E cada conjunto de células forma agora um órgão. E esses órgãos trabalham em harmonia entre si. E no comando de todo esse arcabouço físico, de todas essas células que compõem o corpo físico, desses trilhões de células que compõem o nosso corpo, no comando estamos nós. Centelhas divinas, espíritos imortais, que estamos na condição humana. No nosso tempo evolutivo, neste momento, é na condição de seres humanos que somos. E nesse comando dessas células, desses trilhões e trilhões de células, nós temos que ter um carinho especial por cada célula que trabalha incessantemente, procurando manter o nosso corpo físico num estado o mais saudável possível. E elas dependem
da nossa ação, nós somos, comparando com elas, como se fôssemos os deuses dessas células. Então, meus irmãos, como diz a medicina do Oriente, não existe doença, existe homem doente. É porque, se somos nós que comandamos essas células, se somos nós que damos ordens a essas células, se elas adoecem, se elas enlouquecem, se elas são impedidas de trabalhar de forma conveniente para nos manter com saúde, a culpa é nossa. Às vezes é difícil ouvir esta frase, a culpa é nossa. Mas infelizmente a culpa é nossa mesmo. Então, que possamos nos cuidar, tendo um carinho especial por cada célula, por cada órgão que compõe o nosso corpo, evitando a ingestão de alimentos que nós sabemos que nos fazem mal, mas através de um paladar, de um gosto distorcido, nós insistimos em fazer isso e prejudicamos o trabalho, o bom serviço que essas células nos prestam. São nossas irmãs menores. Um dia cada uma delas atingirá a condição humana, de seres humanos. Que possamos ter respeito a elas. E elas vão nos corresponder através desse respeito e desse amor por elas, nos dando aquilo que todo mundo gosta de ter: saúde. Que tenhamos a inteligência bastante para nos mantermos saudáveis e felizes. Vamos a mais uma questão, a questão de número 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Na primeira, preponderam os ascendentes espirituais, ou seja, na química biológica. Quem está no comando, efetuando todas as transformações e individualizações, é o espírito, na química biológica. Então aqui, na primeira, que é a química biológica, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações. Agora, vamos ver a química industrial. Ao passo que na segunda, na química industrial, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nós podemos dizer propriamente humana. Então, na primeira, na química biológica, é o espírito agindo ali, trabalhando no corpo celular, nas células. E na química industrial, nós temos a ação humana, a ação material. E aí continua Emmanuel ainda nessa resposta, ele dizendo aqui, nisso reside a grande diferença.
é que, na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Esta é a diferença. Na célula orgânica, é o espírito, é o agente divino que somos nós. Nós somos agentes divinos. Somos nós, espíritos ainda, nessa fase evolutiva, que provocamos as divisões celulares, a formação de órgãos, de grupos de células. E no caso da indústria, é o ser humano agindo através dos processos industriais. E muito obrigado, meus irmãos, por mais esse estudo. Que Jesus possa amparar a todos. Graças a Deus.